Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Hoje estamos encerrando o mês de agosto de 2026, para aqueles que estão nos acompanhando agora no momento em que o programa está indo ao ar. E também estamos encerrando hoje o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Hoje é a última mensagem desse capítulo, tá? Mas antes, vamos fazer a nossa prece de abertura. Agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam aqui conosco mais uma vez, nos abençoando, nos iluminando espiritualmente, e que seja, Senhor, uma noite de luz e de paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, vamos ler o último item desse capítulo 13, né? Chama Beneficência Exclusiva, é o item 20 do capítulo 13, uma mensagem de São Luís, Paris, 1860. A beneficência é bem compreendida quando se limita às pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença, de um mesmo partido? Não. É principalmente o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e antes de socorrer o necessitado, não consulta sua crença nem sua opinião, seja lá qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que o socorra, pois, sem lhe questionar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será este um meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. E mais uma vez eu lembro aqui nosso querido e saudoso Chico Xavier, que ajudava as pessoas independente de religião, que fazia o bem sem se importar se a pessoa iria, por exemplo, lhe agradecer, fazia o bem pelo bem, e é um grande exemplo para todos nós. Acho que o Chico Xavier é um grande exemplo para todos nós, não necessariamente pelo fato de ter sido o maior médium que já conhecemos, talvez o maior espírita que nós conhecemos, né, aquele que mais praticou, né, os ensinamentos de Kardec, mas pelo ser humano Chico Xavier, que foi eleito, inclusive, o maior brasileiro de todos os tempos. Então, é um exemplo para todos nós no sentido de amar a todos indistintamente, independente de religião, né? Era um preceito de Jesus e que o Chico sempre colocou em prática, né? Talvez tenha colocado, talvez eu tenho para mim, que foi a pessoa que mais se aproximou dos ensinamentos de Jesus e que esteve aqui próximo de nós. É alguém que é um exemplo para todos nós, independente de religião. Por isso foi eleito, né, o maior brasileiro de todos os tempos. Eleito por pessoas que não necessariamente eram espíritas, que viam no Chico Xavier uma figura humana, muito acima da figura religiosa. Era o ser humano Chico Xavier que estava ali, sendo eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Então que esse exemplo seja, né, a nossa inspiração, que a gente possa fazer pelos outros tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, independente de religião. E hoje em dia, né, a gente está vivendo momentos tão conturbados que as pessoas, às vezes, por questões religiosas, políticas, de time de futebol, as pessoas deixam de se ajudar, deixam de estar ao lado dos outros porque o outro pensa diferente de mim, então eu não vou ajudar, então eu vou ignorar essa pessoa. Isso é uma falta de caridade. E a gente precisa pensar a respeito. A gente não tem que ser. A gente não precisa compactuar com o pensamento que seja diferente do nosso. Mas nem por isso a gente tem que repelir aquela pessoa. A gente tem que respeitá-la dentro das suas convicções, dentro daquilo que ela enxerga de mundo. E procurar trazer essas pessoas, né, dentro do possível, trazer essas pessoas para próximo de nós, no sentido de não a repelir, de não, né, colocar uma barreira. Eu sei que às vezes é difícil, no dia a dia às vezes é difícil a gente colocar isso em prática, mas está aí o ensinamento, né, do Evangelho para a gente pensar a respeito e, na medida do possível, executá-la no nosso dia a dia. Então, hoje nós encerramos o capítulo 13, né? Foram vários programas aqui que a gente fez, né? A gente começou lá em maio, né? Foram 3 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 programas que nós fizemos sobre o capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, né? A gente sempre
procura ler um item, né, em cada programa, né, para não ficar para não sobrecarregar, né, o conhecimento, para a gente poder refletir melhor. Então hoje a gente encerra esse capítulo 13 e a partir da semana que vem, né, já estaremos em setembro, né, de 2026, iniciaremos o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Esse é um capítulo relativamente curto, né, serão 5 programas que a gente vai fazer dele. Então semana que vem a gente começa aí esse capítulo, dando continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante, sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.